Hoje, prosseguindo a série sobre Êxodo, eu fui designado para falar sobre o texto que vai do capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, verso 13. Agradeço a Deus porque é um texto que eu creio que, como me edificou na preparação, também vai edificar os irmãos na recepção dessa mensagem. Nesse texto que nós percebemos é a necessidade de Moisés ir a Deus, não só uma necessidade, mas até uma expressão de fraqueza pessoal, porque ele havia sido impugnado na sua liderança pelos demais filhos de Israel. Ele vai numa primeira vez a Faraó, diz a Faraó que deve liberar o povo de Israel, porque Yahvé mandou, o Deus que se chama o Eu Sou mandou, o Deus eterno. Eu Sou significa eterno, significa o Deus de ontem, hoje e amanhã. Então, Israel diz que não conhece Eu Sou, o Faraó diz que não conhece Eu Sou, agrava os trabalhos do povo hebreu como escravo, e as lideranças do povo hebreu vai até Moisés, e pelo texto não foi um bom encontro. A palavra usada alguns versos anteriores é como se eles tivessem batido em Moisés. Aconteceu alguma altercação naquela discussão, de tal modo que Moisés ficou muito desanimado e vai até Deus, impressionado com a reação do povo a quem ele propunha libertar. Ele vai até Deus e procura transferir para Deus algum tipo de culpa. Ele diz: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Ele atribui ao Eu Sou aquilo que era uma ação do Faraó. É como se ele submetesse Deus a Faraó. E o restante desse diálogo os irmãos leram, e é o que nós vamos tratar aqui hoje. Em consequência dessa posição de Faraó, ou em resposta a essa posição de Faraó, Deus diz a Moisés que vai libertar o povo, cumprir a sua promessa. Mas ele não fala só isso, ele também como que admoestou a Moisés. Ele fala: olha, você está pensando ainda como aquele Deus que eu não me manifestei perfeitamente, lá o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e seus pais. Eles me conheceram como El Shaddai, mas não como Javé. Eles me conheceram como Deus Todo-Poderoso, mas não como o Deus Eterno. E então você está ainda com a sua fé vacilante. E ele prossegue nesse sentido, ele prossegue revocacionando Moisés e fazendo e reafirmando as suas promessas. Tem um seriado que está aí na Netflix, muito bom, antigo, é o chamado Better Call Saul. É a história de um advogado muito heterodoxo. Num dos episódios, lá pelo quinto episódio, lá pela quinta temporada, no sétimo episódio, ele, num surto, na trama, ele tem uma inimizade muito profunda com o sócio do irmão dele. Ele é como se ele tivesse uma inveja pelo sócio do irmão dele ser o irmão que ele não foi, ou do irmão dele ser para o sócio o irmão que não foi para com ele. E ele, num surto de arrogância, ele diz vários impropérios e ofensas, e no final diz para esse outro personagem que ele é como, ele usa a expressão, durante os impropérios ele utiliza várias vezes a expressão eu sou, e termina com a seguinte expressão: eu sou um Deus vestido com roupas humanas nesses tribunais. Uma declaração patética.
pois ele está num surto quase que sociopático, né? E ele expressa todo esse sentimento de ter algum poder sobre a vida das pessoas por causa da habilidade dele de, através de trapaças e manipulação de artifícios legais, conseguir impor os seus objetivos. Essa expressão eu sou, nós temos, como retratado nessa série, como uma expressão muito patética, né? Parece que nós realmente não gostamos quando seres humanos utilizam muito o eu sou, apelam para o eu sou. No meio de uma discussão, às vezes as pessoas falam, eu sou doutor disso, eu sou, vocês sabem com quem está falando, eu sou tal autoridade, eu sou tal diplomado em tal grau de conhecimento, usando esse tipo de invocação. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu estava num retiro de uma igreja batista e nós fomos compartilhar um acampamento. Era um acampamento grande em Rio Bonito. E um setor ficou com a igreja de onde eu era membro à época e outro setor ficou com uma igreja que era daquela denominação dona do acampamento. E foi muito engraçado, porque quando os termos de convivência foram ser expostos pelo diretor do acampamento, ele começou falando todos os títulos dele, né? Eu sou isso, presidente, não sei o quê, sou presidente. Ficou uns 3 minutos usando a expressão sou seguidamente. E aquilo virou como que uma piada para nós. Então, existe realmente esse senso de que as pessoas que utilizam muito a ideia de eu sou, que invocam muito algum senso de existência ou de referência à própria pessoa com algum atributo que possui, que invocam isso explicitamente, há realmente algum senso de pateticidade, né, de ridículo nisso. E esse fato é bem próprio da nossa cultura judaico-cristã, porque parece que existe inconscientemente a ideia de que só existe realmente um eu sou, né? Nós temos a ideia de que somente Deus pode invocar a si mesmo como aquele que existe por si, tem em si atributos que o estabelecem como autoridade. E nós vemos de uma maneira muito pejorativa as pessoas que tentam como que passar por Deus, invocando um título de magistratura ou um título acadêmico para justificar algo que dizem, ao invés de tentar fazê-lo pelo próprio caráter lógico do raciocínio que exibem. Esse texto que nós lemos, ele ocorre transmite para nós a história ocorrida num momento de crise. Moisés chega até Deus e ele fala do infortúnio que foi a sua primeira missão ante Faraó. E a forma como ele faz isso dentro do contexto geral de Gênesis coloca esse fato como um fato verdadeiramente histórico. Primeiro, porque ele se enquadra dentro de um texto que repete, que é repetido em outras partes da Escritura numa forma de hebraico antigo. Vários trechos de Êxodo são trechos escritos na poesia hebraica mais remota, daquele hebraico raiz, aquele mais antigo mesmo, que já não tem contaminação ou uma evolução histórica por causa de influência de comércio ou influência de outros povos ou influência de cativeiro ou influência de dever obediência a outras nações. Ele reflete autenticidade e antiguidade. Esse trecho específico que nós lemos, ele parece ser uma repetição do que os irmãos vão ver lá em Êxodo 3.
Porém, aqui ele vai ser repetido com um propósito específico de indicar a centralidade do sacerdócio entre os hebreus. O Êxodo narra a história, e aqui, nesse capítulo, final do capítulo 5, capítulo 6, nós vamos encontrar essa repetição imediatamente anterior à genealogia da casa de Rúben, Simeão e Levi. Ele coloca Rúben, o primogênito, ele coloca Simeão, talvez um dos líderes mais fortes ali, entre as tribos, e ele coloca Levi, e termina no verso 27, falando de Arão, que era da casa de Levi, que estabelece o sacerdócio. Ele diz: estes são os que falaram a Faraó para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E por que ele faz isso? Porque a Moisés e Arão é dada a revelação de Deus como o Eterno. Tudo que nós lemos em Gênesis, na história de Abraão, Isaque e Jacó, na história de José, nós vemos feitos de um Deus todo-poderoso. Um Deus que parece, dentro daquela realidade, até ser tomado como mais um Deus pelos outros povos. Não há uma proclamação de um Deus eterno. Há a proclamação do Deus verdadeiro, mas sem o atributo da eternidade, ele vai ser apenas mais um Deus para aqueles que recebem essa mensagem. Então, por exemplo, nós encontramos o Melquisedeque, nós encontramos a forma como Abimeleque trata Abraão quando Deus se manifesta a ele em sonhos, e mostra o que Abraão e Sara estavam fazendo de forma errônea com ele. E nós encontramos uma certa indistinção, uma indistinção lógica. Talvez Deus tenha feito isso para ressaltar o caráter da inoculação da fé em Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora, dentro do projeto nacional de Deus para Israel, vem também um projeto espiritual de redenção da humanidade. Então, essa proclamação tem que ser feita de uma forma perfeita. Então, o que nós lemos aqui é que Deus começa a se distinguir na sua operação de libertação de Israel, a se distinguir dos demais deuses que o mundo então conhecia. Essa expressão eu sou, ela também se encontra fora da Bíblia. Então nós vemos que egípcios e assírios usavam essa expressão. Nós temos um Deus que se manifesta a um faraó falando: eu sou o teu pai, Armaquis. Existe uma inscrição nos textos assírios da deusa Istar, falando que ela é a grande e divina senhora. E um outro deus chamado Mecha fala que... um outro deus chamado Carmoche diz que ele é a essência, ele também usa a expressão eu sou. Contudo, Deus não se manifesta eu sou e se restringe eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele não depende do testemunho de Abraão, Isaque e Jacó. Ele usa Abraão, Isaque e Jacó, suas vidas, seus dramas, para declarar-se. Mas ele não é contingente, ele não é contido, ele não é, como se diz, limitado pela ação deles.
essa designação que Deus, com a qual Deus se apresenta de eu sou, ela, dentro da história da redenção, ela faz parte da revelação progressiva do Evangelho que se encerra em Cristo. E ela apresenta um ponto especial do plano da redenção, que é Deus como eterno. Só se apresentando como eterno, só conhecendo Deus como o eterno, e mais, só reconhecendo Deus como o eterno, é que nós vamos poder entender a obra redentora e a obra redentora de Cristo. Ele fala do cumprimento da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Ele usa da figura humana, que chama-se em teologia antropopatia. Ele fala como se eu me lembro, ou ele fala eu levantei a minha mão como se fosse um juramento. Deus não há ninguém maior do que ele, não tem por quem jurar. Mas ele, para falar da forma fixa e estabelecida com a qual o seu propósito está fixado na vida. Então nós sabemos que esse Yahvé é o Deus que tem o domínio e a posse simultânea e contínua do passado, do presente e do futuro. Porque a eternidade é o domínio e posse simultâneo e contínuo do passado, presente e futuro. O nosso Deus, ele está agora lá nos primórdios do universo, ele está agora também lá no final do universo, e ele está agora também aqui olhando para nós e recebendo este culto. Ele tem o domínio de todos esses momentos. E é por isso que ele garante as suas promessas, porque ele já está lá, naquele lugar, naquele tempo, em que as promessas dele serão cumpridas para você. Essa é a ideia de eu sou. Ele simplesmente se manifesta como eu sou por causa disso. E quando ele diz que ele é, o que ele está falando é que ele é o necessário. Não há nada que exista sem Deus. Paulo, aos gregos, fala lá em Atenas, porque nele estamos e nos movemos. Nós vemos também no Evangelho de João, sem ele, nada do que foi feito se fez. E só se pode chegar a essa expressão em João, ou em Paulo, ou nas epístolas, quando falam, então, desde que a obra de Deus foi estabelecida desde antes da fundação do mundo, só se pode chegar até lá por causa da revelação de Deus como Yahvé aqui. E uma revelação que se dá justamente durante um drama nacional de libertação, que reflete também o drama individual que cada ser humano tem quanto à sua libertação do poder do pecado. Faraó e os falsos deuses, eles não são necessários. É por isso que, primeiramente, ele vai a Faraó e diz: deixe o povo sair. E Yahvé disse, o eu sou diz, deixe o povo sair para que ele vá e me preste culto no deserto. E o que Faraó responde? Eu não conheço o eu sou. Ele está desprezando o atributo de eternidade de Deus e ele está dizendo que ele é que era. Ele era o cara. Ele era aquele a partir do qual toda a ordem do Egito estava estabelecida. Inclusive pelos textos egípcios, toda a ordem cósmica, o que incluía até o funcionamento da natureza. Esse eu sou, dentro da história da redenção, ele é um prenúncio da redenção completa em Cristo. Não podemos compreender, sem o eu sou, a natureza divina de Cristo. Jesus fala em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa natureza divina não se confunde com a humana. Não há um ser humano que possa se dizer essencial ao cosmos, essencial à história. Não podemos compreender
sem a compreensão do eu sou, a concepção virginal de Cristo. A encarnação de Cristo, nascido de Maria pelo Espírito Santo. E aí nós falamos que Deus usou Maria, mas que Maria não era necessária, porque Deus operou nela, e aí ela submeteu-se a Deus, não foi um ato de deliberação volitiva exclusivo, mas foi um domínio da vontade dela pelo próprio Senhor. Demonstra que ele não é contingente. Só podemos compreender a concepção virginal de Cristo e o seu nascimento entendendo como eterno, existindo eternamente como o Verbo. E a ressurreição, não podemos compreender a vitória de Cristo sobre a morte sem a compreensão de Deus como eterno e de Cristo como um com Deus. Se a morte fosse necessária na vida, no estabelecimento das coisas, o nosso Senhor seria detido por ela. Mas como Jesus é um com o Pai, ele vence a morte. O que nós vemos também, irmãos, é que muitas vezes nós, nas nossas deliberações pessoais e na nossa vivência, somos tomados, às vezes, por um sentimento de alguma potência sobre a vida de alguém ou sobre alguma circunstância. E pela limitação da nossa experiência, nós refletimos algum sentimento de orgulho. São aplicações que nós devemos trazer para nós. O quanto que nós temos que vincular a ideia de eternidade ao nosso Deus. A eternidade é um dos mais importantes atributos de Deus que nós devemos trazer para o nosso relacionamento com Ele. É por isso que Ele se revela como o Eterno. Por isso que Ele se revela para as nações como o Eterno. Essa utilização, ou melhor, essa compreensão que nós devemos ter quanto ao atributo de Deus de eternidade, ela deve estar presente em nossas devocionais, em nossas reflexões, em nossas deliberações como crentes. Pois a gente vive realmente num tempo de fugacidade. Parece que nós, na minha época, né, que era da geração dos anos 80 e 90, a ideia era a vida como se fosse um videoclipe, né? Hoje é como um réu do Instagram. Parece que as pessoas estão a projetar a sua identidade e a satisfazer-se emocionalmente com um tipo de identidade que é como uma projeção audiovisual de um réu de algum instante da própria vida. E nós devemos observar o quanto isso influi na nossa capacidade de ver realmente o mundo e a realidade à nossa volta. Porque em algum instante nós podemos nos deixar trair e esquecer que nós vivemos sob o domínio do Eterno. Essa mesma minissérie que eu falei, e aqui eu parto já para as aplicações, essa mesma minissérie que eu falei, essa mesma minissérie dos anos 80, né, irmãos? Essa mesma série, esse mesmo streaming que eu falei do Netflix, ele tem um momento, um episódio, quando ele se encaminha para o final, em que esse advogado é desmascarado e ele está em fuga. Ele encontra no esconderijo
um senhor Walter White, que quem viu Breaking Bad conhece o senhor Walter White. São duas séries que se cruzam. O senhor Walter White é um professor de química que decide virar produtor e traficante de metanfetamina. E um homem muito racional. E num determinado momento, os dois estão dialogando e o Saul Goodman, esse que achava, referia a si como eu sou, pergunta para ele, para o Walter White, aí se nós pudéssemos voltar no tempo? E o Walter White responde para ele, então você está falando de arrependimento. É um diálogo simples, parece um diálogo meio desprezível, mas é um diálogo revelador da nossa cultura. Nós muitas vezes achamos que eventuais fantasias ou que eventuais possibilidades tecnológicas resolverão nossos problemas existenciais. Na verdade, quando ele falou voltar no tempo, ele está querendo dizer se arrepender. Mas ele não tem condições de ter um vocabulário ou uma imaginação moral que o conduza à ideia de arrependimento. Porque ele era sempre muito ensimesmado, ele era muito, a vida toda, ele era o eu sou da vida e da existência. E, na verdade, não era um arrependimento, era só uma fuga das punições que estavam vindo para ele e das restrições. E quando nós imaginamos a eternidade na nossa vida, principalmente em momentos de grande problema, nós encontramos grande consolo. Um dos bons exercícios espirituais, meus irmãos, que todo crente gosta de praticar e pratica, eventualmente já praticou, e é levado a praticar, é no meio de uma grande aflição, de uma grande pressão, lembrar-se que um dia estará com o Senhor Jesus Cristo, que já está resolvido, que isso que está acontecendo é passageiro, que estaremos na eternidade com o nosso Pai e que esse problema, essa pressão que estamos sofrendo, deve ser reduzida àquilo que é um mero ponto dentro da eternidade. Que o nosso Pai, que nos fez promessas e a quem nós oramos e cujo Espírito nos consola, porque o nosso coração testifica da paz que Ele nos dá, esse Pai já está lá à frente, conosco, nos abraçando, com o Filho no céu. Deus não se confunde com o humano, é uma primeira aplicação. Deus é necessário e nós somos contingentes. Esse texto foi um dos primeiros textos que registram o argumento de contingência, que é muito usado em lógica, né? E muito usado na apologética. Deus é necessário e tudo mais é contingente. Tudo mais é não essencial. Se não houvesse Deus, não haveria criação. As coisas só têm o design que tem, perfeito, funcionando, se encaixando, porque necessariamente tem alguém que as fez assim. Porque caoticamente elas não teriam essa condição de ser assim. O Nietzsche, no Vontade de Potência, ele tenta associar, dizer que Moisés, ele tenta acabar com a temporalidade de Moisés, ele tenta associar Moisés a Aristóteles, que é onde esse argumento de contingência começa a tomar forma. Mas o que nós vemos é que já lá na libertação dos hebreus, da revelação de Deus, nós encontramos isso. Deus é necessário e nós somos contingentes. Diferentemente do personagem que eu citei, que se autoproclama um Deus, nossa humildade reconhece que só Cristo, o Eterno, é necessário. E isso deve se refletir no culto. É o fundamento dos levitas.
a partir do verso 14 de Êxodo, os levitas são estabelecidos para o culto a Yahvé. Esse culto puro, centrado no eterno, aponta para o sacerdócio de Cristo. Como nós vemos lá em Hebreus, capítulo 7, versos 24 e 25, os irmãos podem conferir em casa depois. Esse que intercede por nós. Cristo intercede por nós, exigindo adoração exclusiva ao verdadeiro Deus. Os sacerdotes levitas eram contingentes, mas Cristo é o sacerdote necessário. Além dele ser sacerdote humano, nascido homem, 100% homem, ele também é 100% Deus. E ele é 100% Deus, e nisso que ele é 100% Deus, ele é necessário à existência de tudo. Privilégio. Os católicos romanos, nossos amigos católicos romanos, chamam ao Papa dele de sumo pontífice. Mas é um sumo pontífice que morre, que precisa ser reeleito. Já o nosso sumo pontífice, o Senhor Jesus Cristo, é eterno. Isso se reflete também, meus irmãos, com aplicação em nossa santificação. Nessa genealogia que vem a partir do verso 14 do capítulo 6, faz-se referência a Finéias. Finéias da casa de Levi. E essa referência a Finéias e a Arão e ao estabelecimento deles, ela é colocada logo após a manifestação de Deus como o Eterno. Por que isso? Porque eles teriam que, no culto dele, levar esse atributo de Deus como eterno. E um Deus eterno, que é o Deus que é necessário à existência de todas as coisas, não poderia se misturar com aquele Deus dos povos ao derredor de Israel. Pois bem, Finéias, em capítulo 25 de Números, ele vê Israel num incidente que foi a primeira guerra civil de Israel. Balaão levou mulheres sacerdotisas muito bonitas dos povos do derredor de Israel e fez com que elas tivessem relação íntima com os príncipes de Israel. Finéias, indignado, sabendo que elas tinham também, pela lei da época, um caráter sacerdotal, vendo elas com os príncipes de Israel, ele vê um casal se dirigindo a uma barraca, o príncipe de Israel, um dos príncipes de Israel, levando uma dessas mulheres para dentro de uma barraca. Ele pega uma lança, atravessa a barraca com a lança e mata os dois lá dentro. E a partir dali começa uma reação de Israel contra esses desvios da santidade de Deus. Nós devemos ter essa indignação, meus irmãos, quando vemos a teologia tentando transigir, a teologia revelada de Deus tentando transigir com as ideias mundanas, tentando ser agradáveis a elas, adequar, mostrar um evangelho bonitinho e limpo, mostrar uma Bíblia bonitinha e limpa para eles. Isso, antes de mais nada, é um ilogicismo, porque nós não podemos trazer a revelação de um Deus eterno, necessário, e tentar submetê-la àquilo que sai da cabeça de homens mortais que passam. Isso também, meus irmãos, deve refletir em nossa vida pessoal. Nós devemos dar glória a Deus. Existe hoje uma popularização dessa ideia de que Deus é o provedor de tudo, que Deus é o necessário. Essa ideia é toda glória seja a Deus, nós vemos adesivos. Alguns carros colocam, foi Deus que me deu. Algumas pessoas colocam no carro um adesivo, foi Deus quem me deu.
e nós vemos o jogador de futebol marca um gol e levanta o dedo para o céu apontando que a glória é de Deus. O Ayrton Senna fazia isso também, quem é da minha época lembra, levantava o dedo para o céu e apontava que a glória era de Deus. Isso é um reconhecimento de que Deus é o único necessário. E Deus nos deu essa instrução. Lá em Deuteronômio 8, de 17 a 20, ele fala que quando o Jacozinho, que devia ser ensinado ao Jacozinho, de que quando ele conseguisse alguma coisa, ele deveria dar glória a Deus. E porque era Deus que dava a ele a sabedoria e a força para conquistar aquilo que ele estava conquistando. Deuteronômio 8, 17 a 20. E nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo glorificou ao Pai lá em sua oração sacerdotal. Então, o ato de dar glória a Deus deve ser feito não apenas, embora fazendo porque nós aprendemos assim, é algo bom e saudável, mas é muito mais profundo quando nós damos glória a Deus, nos conscientizando desse caráter de eternidade de Deus antecedendo e propiciando tudo isso como a necessidade fundamental de nossas vidas. Concluindo, meus irmãos, o Eu Sou de Êxodo 6 revela o Deus eterno, cuja soberania transcende tempo e poder humano. Esse eterno vai humilhar Faraó e toda a sua crença e toda a sua cosmovisão. Não será apenas a pessoa de Faraó que será humilhada, não será apenas o seu primogênito que será morto, será todo o seu sistema de crenças que será destruído. E isso fica registrado para que nós para que nós nos apropriemos dessa promessa. Essa revelação encontra seu cumprimento em Cristo, cuja natureza divina, concepção virginal e ressurreição confirmam que ele é o Redentor necessário. O que significa que não foi um plano B ou uma deliberação de repente, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo falaram: Adão comeu da fruta proibido e nos desobedeceu, vamos fazer uma reunião de emergência. Não. Isso vem da própria natureza do Pai e do Filho. Que vivamos em humildade, culto puro, santificação e glorificação a Deus, meus irmãos, confiando no eterno que nos libertou do pecado, assim como libertou Israel do Egito. Eu gosto muito de ouvir as músicas do Negro Spirituals, dos americanos, principalmente aquelas mais remotas, que contêm letras ainda da época da escravidão. E uma coisa que é admirável de ver é como eles cantam da sua libertação como escravos, mas como subjacente a todo esse cântico existe o elemento espiritual que encaminha também para a libertação do poder do pecado. E o texto que nós lemos fala da libertação nacional de Israel, mas subjacente a ele está a libertação do poder do pecado. Que nós, irmãos, possamos aplicar isso em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar, então, encerrando.